Estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a acessar o nosso Instagram e seguir a nossa página, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é a doença renal crônica, essa condição grave que pode muitas vezes ser silenciosa. Dados divulgados recentemente pela Secretaria de Vigilância em Saúde apontam que entre 2019 e 2023, o número de atendimentos na atenção primária à saúde foi maior para homens do que entre mulheres. A faixa etária onde essa condição acomete mais é entre 50 e 79 anos. É por isso que nós vamos conversar hoje com a nefrologista, doutora Gisele Antunes. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada por atender a nossa equipe. Obrigada, é um prazer aqui estar com vocês e esclarecer um pouquinho mais sobre a doença renal crônica. Doutora, vamos começar explicando então o que é a doença renal crônica e como que ela se desenvolve. A doença renal crônica, ela é definida por uma queda da taxa de filtragem por mais do que 3 meses ou alguma presença de algum dano estrutural naquele rim, mesmo que não tenha de fato uma queda da taxa de filtragem. Por isso que muitas vezes ela pode ser silenciosa, porque a pessoa pode ter alguma alteração renal que classifica ela como doente renal crônico e que não tem a ver necessariamente com uma queda da taxa de filtragem. Então ela é silenciosa por esse fator. É como a gente chama que os rins estão parando de funcionar, digamos assim, que o pessoal, né, popularmente o pessoal fala, o rim dela não está funcionando direito. As pessoas têm essa associação, só que não é verdadeira, porque a doença renal crônica, ela envolve vários fatores de risco que podem desenvolver essa condição clínica. E nos estágios iniciais, apesar da pessoa ser caracterizada como doente renal crônico, ele não tem perda de função a ponto de paralisar os rins, a ponto de ter uma dificuldade de urinar. Então, esse termo de paralisia dos rins, de insuficiência renal crônica, é um termo que não deve ser utilizado, porque dá a entender de que somente quem tem doença renal crônica é alguém que está próximo do processo de hemodiálise. E não é bem assim que acontece na sociedade, no mundo como um todo. Doutora, e quais são os sintomas, então, da doença renal crônica? Nos estágios iniciais, ela não dá sintomas. Então, a pessoa pode ter algum dano estrutural, alguma alteração na sua filtragem em si ou na sua secreção tubular, que é uma das funções que o rim faz, além de outras, né? Então, ele não vai ter sintoma algum, tá? Porque o rim é um órgão muito guerreiro, fala assim, que o rim é o brasileiro, ele está dando conta do recado às custas de um alto preço. Toda vez que o rim é agredido, ele vai dar conta do recado, mas alguma coisa acontece com ele. Quando isso se permanece por muito tempo, isso pode ser, nesse caso, irreversível, e aí começar os sintomas a aparecer. Então veja que quando começam os sintomas é quando ele já lutou muito, levou um bom combate aí de tempo, de anos às vezes, necessitando de suporte e ninguém conseguiu ver ele que estava com doença. E aí quando começam as manifestações dos sintomas, a gente já teve uma perda de filtragem aí por volta de 50%. Então o paciente é encaminhado para nós nefrologistas, às vezes com os sintomas de doença renal crônica, muito tardiamente, porque ele já perdeu função. E aquilo que ele perdeu, ele não volta mais. Então, esses sintomas são muito inespecíficos. Pode ser desde indisposição, falta de ânimo, gosto metálico na boca, distúrbios do sono. Pode acontecer também de inchaço nas pernas, pode acontecer de alterações na urina, como espuma na urina, sangramento na urina. Mas são todos sintomas muito inespecíficos, assim, não necessariamente propriamente da urina em si. Então vai ter anemia no exame de sangue, o paciente pode ter alguma deficiência de ferro e de vitamina D, e aí as pessoas acabam não conectando essas alterações com uma deficiência renal, e aí passa muito sem o diagnóstico precoce. Um dos principais sintomas na fase mais avançada de perda de função é cãibra nas pernas, náuseas e vômitos. Então as pessoas acham que pode ser problema de estômago, falta de algum nutriente. Então
por isso que é importante a conscientização da população sobre essa condição. Essa falta de sintomas nos estágios iniciais é uma dificuldade também para o diagnóstico? Como que é feito esse diagnóstico? Isso é muito importante de se dizer, porque antes do rim ter uma perda de filtragem, uma perda de função, ele vai dar alguns sinais de que algo não está legal. Então, existem alguns exames que são utilizados como rastreio de doença renal crônica e rastreio de lesão renal, porque às vezes o rim não está com uma insuficiência, uma deficiência grave de função, mas ele tem alguma alteração que está acontecendo ali, que está chamando a atenção para a gente que existe alguma coisa acontecendo naquele rim. Então, por exemplo, o primeiro exame que todo paciente deveria saber e fazer é o exame de creatinina, que é um exame de rastreio de doença renal crônica, é um exame simples, fácil, barato, disponível na rede SUS, particulares, qualquer laboratório faz. Numa amostra isolada de sangue no braço, a gente consegue detectar como é que está a filtragem. Então esse é um exame de rastreio importantíssimo, tá? Agora, alguns exames para detecção mais precoce de alterações que não necessariamente envolvem a perda de função é o exame simples de urina. Esse exame simples que a gente faz na amostra simples de urina consegue nos dizer se tem perda de proteína, se tem sangramento, se tem cilindros, se tem algumas alterações que podem nos sugerir alguma lesão renal acontecendo. E o exame de ultrassom de rins e vias urinárias também, porque pode detectar ali, às vezes a pessoa nasceu com um rim só e ela não sabia, por exemplo. Tem muitos pacientes que descobrem que tem um rim só, às vezes na gestação, vai fazer um ultrassom transvaginal ou um ultrassom na gravidez e vê que não tem um outro rim. E por definição, ela é doente renal crônica. Não pela perda de filtragem, mas porque não tem um órgão, ela não tem uma estrutura fundamental, que são 2 rins naturalmente. Então, o exame de ultrassom vai nos dizer muita coisa. E o exame de urina simples com o exame de creatinina. A doença renal crônica, ela tem uma causa específica ou ela pode ser hereditária? Existem fatores de risco para você desenvolver doença renal crônica, mas no Brasil e no mundo as principais são pressão alta e diabetes, que são as duas que são campeãs aí de causas de doença renal. Logo em seguida, a gente tem as glomerulopatias, que são as doenças próprias do rim, e aí tem fator genético também associado. Quarta causa de doença renal crônica no mundo é doença renal policística, rins policísticos, que não tem associação com aquele cisto simples no exame de urina no exame de ultrassom que a gente faz habitualmente. É uma doença genética, hereditária. E aí, entre outras causas que podem vir, né? Alterações prostáticas, o próprio envelhecimento pode acometer também perda de função, mas numa fase muito pequena. Mas a maioria, sim, o que a gente tem que chamar alerta é a pressão alta e diabetes, que praticamente 10% da população do Brasil tem. E é um fator de risco importantíssimo que causa perda de função e ida para diálise de forma precoce. A senhora falou também, no começo eu falei da questão da idade, né, que segundo os dados da Secretaria em Vigilância da Saúde é de 50 a 79 anos que são mais acometidos e mais nos homens. De fato, pelo que a senhora acompanha no dia a dia no consultório, é isso mesmo, doutora? O problema dos homens, eu acho que toda mulher já sabe, né? Eles não gostam de fazer rastreio, né? Eles acabam não se precavendo. A mulher tem mais um hábito de procurar ginecologista, de fazer uma rotina mais próxima, assim, com o médico. Então, é muito mais fácil o diagnóstico nas mulheres. Os homens, eles demoram para ir. Então, quando a gente pensa que vai ter o sintoma quando você perdeu mais de 50% do rim, então é um diagnóstico tardio, né? Então, chega-se, o paciente teve pressão alta e diabetes por longos anos, 10, 15 anos, sem tratamento, sem controle adequado, de colesterol, de fator de risco, desenvolve uma doença renal crônica, não sabe que tem porque ela é silenciosa e aí é encaminhado para o nefrologista de forma muito tardia. Então, os homens, sem dúvida, eles são fator de risco só por ser homens, por conta dos fatores cardiovasculares associados a eles. A mulher, ainda até a fase da menopausa, ela tem uma proteção do estrógeno natural, né? O nosso estrógeno está nos níveis adequados, é um protetor de doença cardiovascular. Os homens não têm esse privilégio, né? Então, a chance do homem vir ter doença renal crônica é muito maior, principalmente nessa faixa etária,
fator deles terem maior risco de ter efeitos cardiovasculares. Então, pressão alta, diabetes, dislipidemia, colesterol alto, arritmias, doenças cardíacas. Então, são fatores de risco para a doença renal crônica, sem dúvida. Os jovens e as crianças também são muito acometidos? Criança sim também, porque como eu falei, né, a doença renal crônica existem causas e não é a mais comum pressão alta e diabetes na criança. Então, a criança geralmente vai desenvolver doença renal crônica devido a doenças genéticas, né? Então, alterações de familiares mesmo, às vezes problemas cálculos, doenças hereditárias, doenças, síndromes genéticas raras. Então, é uma área mais, um pouquinho diferente, é o perfil populacional do diagnóstico da etiologia também. Agora, qual que era a outra pergunta mesmo? Se os adolescentes também. Adolescentes. Os adolescentes, a gente tem visto ultimamente que tem aumentado o diagnóstico, não expressivamente, mas tem aumentado, principalmente pela comorbidade, né? Eles estão ficando mais obesos mais precocemente, alimentação inadequada mais precocemente, e o fator que tem sido mais determinante na adolescência é esse fator do envolvimento de fatores externos, né? Não necessariamente de doenças genéticas em si. As doenças genéticas em si vêm mais na fase mais da infância mais precoce. Pode abrir quadro na adolescência? Pode, mas é mais incomum. O mais comum é na infância inicial, dos primeiros anos de vida, e na fase adolescente, adulto jovem, fator de risco de ambientais, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, entre outros aí associados. É possível prevenir a doença renal crônica, doutora? Sem dúvida. Eu acho que a prevenção a mensagem que eu quero trazer aqui para todos, porque se a gente previne a doença renal crônica, a gente evita com que esses pacientes vão para a diálise de forma precoce, a gente evita com que esses pacientes acabam se desenvolvendo doenças cardiovasculares, porque quando você tem doença renal crônica, você aumenta o risco cardiovascular em torno de 5 vezes, risco de AVC, infarto. Então, assim, é muito importante a prevenção. E como a gente vai prevenir a doença renal crônica? Primeiro, nós vamos ter que bloquear todos aqueles fatores que são risco para o paciente adoecer. Então, quais são os fatores que são maiores associados à doença renal crônica? Pressão alta, então diabetes, sedentarismo, obesidade. Tem que controlar muito bem as doenças quando o paciente já tem, e quando ele não tem doença, ele tem que ingerir bastante água para poder evitar cálculos renais, que são fatores de risco para a doença renal crônica. Também existem a necessidade de cessar tabagismo, porque o tabagismo é um fator de risco para aumentar o colesterol. O colesterol pode se depositar nas artérias renais e causar estenose renal, que a gente chama, que é um acometimento que pode causar doença renal crônica. Além de fazer exercício físico, para evitar a obesidade, né? Além de trazer bem-estar e a pessoa fica no shape, aí ela ganha aí nos benefícios por conta de evitar risco cardiovascular, né? Deixar o coração bom aí para poder evoluir bem ao longo da vida, ter um envelhecimento com qualidade, né? Então, os principais fatores de risco são esses: pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, evitar antes o uso de anti-inflamatórios, que é muito importante. O anti-inflamatório, ele é um agressor potencial do rim quando ele é utilizado de forma irrestrita, sem orientação médica. E muitas vezes, por qualquer pessoa, é muito comum você achar o anti-inflamatório na farmácia, no balcão ali. Não precisa de nenhuma pessoa para prescrever. Você pode simplesmente pegar ali e tomar. O anti-inflamatório pode causar isquemia renal em uso contínuo longo e pode causar dano renal por conta disso. Tá certo. Nós estamos conversando com a nefrologista doutora Gisele Antunes a respeito da doença renal crônica. A gente já falou um pouquinho a respeito do que é a doença, quais são os fatores de risco. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre os tratamentos, o que deve ser feito aí também. Ela já falou um pouquinho da prevenção, mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do que pode ser feito aí para evitar a doença renal crônica. Então não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta com Você Saúde. O tema do programa de hoje é a doença renal crônica. Essa condição grave que pode muitas vezes ser silenciosa. Por isso que hoje nós estamos conversando com a nefrologista, a doutora Gisele Antunes. Doutora, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho a respeito dos estágios, da doença renal crônica. Quantos estágios são? Tem como identificar essas etapas da doença? Sim. A gente considera o paciente renal crônico com uma perda de filtragem ou presença de alteração estrutural na urina. E quando a gente define que o paciente ele é doente renal crônico, a gente tem que classificar esse paciente, porque dependendo do estágio em que ele se encontra, a gente tem metas, alvos terapêuticos específicos para cada estágio. Então, é importante a gente saber a filtragem que esse paciente tem, quanto está esse rim filtrando. E o segundo ponto é se ele tem presença ou não de albumina na urina, que é um marcador também importante de grau de lesão renal. Então, o primeiro estágio é o estágio classificado de G1 a G5, grau 1 ou grau 5, A ou grau 5, e A1 a A3. Então, o G envolve a filtragem. Então, o paciente pode ter uma G1, grau 1, estágio 1 da doença renal crônica, o paciente tem uma filtragem maior que 90%, que a gente chama 90 ml por minuto. Para facilitar a vida dos pacientes, a gente fala 90%, mas em tese é 90 ml por minuto por superfície corpórea. Então, acima de 90 é o estágio 1. O estágio 2 é quando ele tem uma filtragem menor que 90. O estágio 3 é quando ele tem uma filtragem menor que 60. E aí o estágio 3 ele é definido como o estágio 3A e 3B. O estágio 4 é uma filtragem menor que 30 e o estágio 5 é uma filtragem menor que 15. E aí, quando a gente envolve a parte da albumina, a albumina é estágio 1, 2 ou 3 e é como se fosse um jogo da velha. A gente coloca a filtragem com a albumina e vê onde o paciente se classifica. O estágio 1 da albuminúria, o paciente tem uma albumina na urina até 30 miligramas por grama de creatinina. A2 de 30 a 300 e A3 acima de 300. À medida que o paciente cai a filtragem e anda para a direita na classificação de albumina, ele vai deixando a sua condição mais grave e mais próximo da diálise. Então, a gente tem que sempre retardar a perda de filtragem e retardar o aumento da proteína na urina, principalmente a albumina. Nos estágios iniciais, como costuma ser o tratamento da doença renal crônica? Quando o paciente está no estágio 1, estágio 2, é muito raro ele vir para o nefrologista. Até porque a Sociedade Brasileira de Nefrologia recomenda referenciar o paciente com uma taxa de filtragem menor que 60. Porque não temos nefrologistas no Brasil, tanto para atender todas as populações, Mas eu, particularmente, prefiro que o paciente seja encaminhado de forma precoce para mim, para que eu consiga segurar e frear a doença renal crônica o mais possível, para que o paciente não venha desenvolver uma doença renal crônica avançada. Então, nos estágios iniciais, quando o paciente chega para nós com uma filtragem ali acima de 90 ou até 60, com pouca proteína na urina ou quase nenhuma proteína na urina, nós vamos controlar o fator de risco. Então, nós vamos incentivar a cessar tabagismo, incentivar que o paciente não seja sedentário, hábitos saudáveis como redução de sal na dieta é importantíssimo para que o paciente não venha desenvolver pressão alta no futuro. Fazer o controle do colesterol desse paciente, porque o aumento do colesterol está associado com dislipidemia, Isso aí aumenta o depósito de gordura nas artérias, isso também aumenta o risco de doença renal crônica. Então nós temos umas metas a serem cumpridas em relação principalmente sobre prevenção da doença, certo? Quando o paciente vai cair no abaixo de 60 e apresenta proteína na urina, geralmente ele já tem alguma doença estrutural presente. Então, o paciente já tem pressão alta, diabetes, já é obeso. Aí nós temos metas de colesterol mais agressivas, metas de pressão mais agressivas, a orientação de cessar tabagismo sair para todos os estágios, exercício físico para todos os estágios, isso não é uma diferença entre os estágios iniciais ou não. Então, nos estágios que o paciente já vai descendo na tabela e vai andando à direita, ganhando albumina na urina, a gente já tem a gente tem metas mais agressivas em relação a tratamento, não só de evitar fator de risco, mas como agir na doença em questão. Então, nós temos que otimizar o tratamento da pressão alta, do diabetes, entrar com medicações hoje.
Nós estamos vivendo uma nefrologia de alto nível, com muitas medicações modernas sendo lançadas no mercado para diminuir a progressão de doença renal crônica. Então a gente tem que avaliar esse paciente se há necessidade de introduzir essas medicações e se a gente consegue introduzir o quanto mais cedo, precoce possível, melhor ele vai ter ganho a longo prazo. Então a gente começa a mudar um pouco o olhar. E principalmente quando o paciente vai perdendo função a ponto de não conseguir frear a ida para a diálise, a gente vai preparar aquele paciente para a diálise. Hoje nós temos 2 métodos de diálise disponíveis, né? A gente tem a diálise peritoneal, que é pelo peritônio, cavidade abdominal, e pela hemodiálise, que é a filtragem do sangue, né? E a HDF, que é o método de diálise diferente da hemodiálise, mas que também envolve o mesmo processo de filtragem pelo sangue. Então, aí a gente vai exigir um processo de adequar esse paciente ao qual método dialítico, né? Existem alguns pacientes que podem se beneficiar do transplante preemptivo, que a gente chama, já quando acontece o transplante antes de ir para a diálise. Então a gente tem algumas características para que isso possa acontecer, algum perfil de paciente para acontecer, mas pode fazer. E se não der certo o preemptivo, o paciente inicia a diálise e aí o tratamento é mais para proteger aquele paciente para receber um transplante no futuro, se possível. O transplante é só em casos mais graves mesmo, doutora? Sim, o transplante a gente considera aí quando o paciente já tem uma falência no mínimo menor que 15% de filtragem, né? Onde já começa a apresentar sinais de fadiga, o paciente já não é mais o mesmo, ele perde o vigor, ele começa a ter anemia mais grave, deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, perde o apetite, emagrece às vezes porque ele desnutre. Ele acaba ficando desnutrido, incha, tem dificuldade no controle dos líquidos corporais. E aí a diálise ela vai ser um tratamento que vai trazer o paciente para as condições que ele era antes, vamos dizer assim, né? Ele vai começar a melhorar a qualidade de vida dele. Essa que é a ideia da diálise. A diálise não é um tratamento para trazer a fim da vida. Ela é para trazer a vida, para que o paciente possa garantir qualidade de vida. Tem pacientes que dialisam que trabalham normalmente, que têm vidas normais. Isso não é um impeditivo para isso. Então, é para poder trazer vida para esse paciente por um tempo até que ele transplante. Então, isso que eu ia perguntar para a senhora, se após o transplante cessa o tratamento com a diálise ou não continua Depende. Ainda? Tem pacientes que vão transplantar e vão ficar bem, né? A vida do enxerto aí não existe um tempo assim que a gente bate uma tela, é só isso. Não, tem pacientes que duram enxerto aí de 20 anos tranquilos. Mas existem pacientes que perdem o enxerto, que o enxerto que eu falo é o órgão que foi doado, tá? Eu falei assim como se fosse todo mundo entender, né? Mas o enxerto é quando o paciente recebe o órgão. Então, ele pode ficar com aquele enxerto por um longo período, décadas, 10, 15, 20 anos. A média de tempo é essa. Quando o paciente vai para o transplante, ele pode voltar para a diálise mediante algumas situações. Quando o paciente, às vezes, o enxerto começa a falir por algum motivo, pelo tempo de enxerto mesmo, que é a meia-vida dele em torno disso mesmo, ou pode ser por reações mesmo de infecções que o paciente pode ter por conta de uso de medicações mais fortes nesse período de pós-transplante, até mesmo efeitos relacionados à rejeição daquele enxerto. Que o fato do paciente receber aquele órgão é todo um processo para que não aconteça uma rejeição. Mas quando a gente recebe um órgão de outra pessoa, por mais que seja o mais parecido com a gente possível, existe a possibilidade de rejeição. E aí, se acontece esses fatores, o paciente acaba voltando para a diálise. Isso acontece, infelizmente, a gente não gostaria que acontecesse, mas acontece. Doutora, a alimentação é algo que precisa ser ainda mais... ter um cuidado ainda maior principalmente para esses pacientes já diagnosticados com a doença renal crônica em estágios mais avançados? A alimentação, ela é parceira do paciente, ela é Eu falo que a alimentação no paciente renal crônica não é luxo, é algo que faz parte do tratamento dele. Então, quando a gente tem um paciente com doença renal crônica, independentemente da causa que levou ele para diálise, a gente tem que adequar a dieta. Então, primeiro ponto que o paciente tem que entender é que ele é um paciente que existe perda de função ao longo do tempo se ele não proteger aquele rim. Então, a dieta vai ser um aliado para que ele não perca função, que ele não perda a função renal ao longo do tempo. Então, como que a dieta pode agregar nesse caso? Controlando o sal, né? A gente tem uma estimativa aí de mais ou menos de 5 gramas de sal de cozinha que a gente deveria consumir por dia. Nós brasileiros latinos consumimos muito mais que isso, porque
tudo tem sal nos condimentos, nos produtos industrializados, né? O paciente tem que fazer uma restrição mais de sal mais intensa. Evitar os embutidos enlatados, tudo que é industrializado, porque tem alto teor de fósforo. O paciente que vai perdendo função, ele vai ter uma dificuldade em metabolizar o fósforo, que é um eletrólito que quando ele está alto, ele vai trazer comorbidades e fatores para o paciente evoluir para doença cardiovascular, começa a desenvolver outras doenças decorrentes da elevação do fósforo, como hiperparatiroidismo, calcificação das artérias, e o paciente vai se complicando na doença. Então, para a gente conseguir proteger isso, é diminuindo tudo que tem fósforo em excesso, principalmente os fósforos que são inorgânicos, né? Os fósforos que são industrializados, né? Então, a dieta é importante para isso. O paciente precisa aprender qual o melhor alimento para ele, qual tipo de comida é melhor para ele. Então, isso, infelizmente, a nutrição ela ainda é um dificultador no nosso dia a dia. Nem todos têm acesso a nutricionista. E principalmente uma nutrição que seja especializada em pacientes renais, porque existe uma orientação muito específica para esse perfil populacional, tanto em relação a sal, em relação ao fósforo, em relação à proteína, né? Os pacientes que são doentes renal crônicas, eles têm uma meta de proteína diária por dia reduzida em relação ao paciente que não tem doença renal crônica, e hoje em dia a principal dieta que é utilizada para emagrecimento é dieta hiperproteica. Então o paciente que tem doença renal crônica não pode fazer dieta hiperproteica. Então, isso já é um limitador aí para eles, né? Fora que existe chance de pacientes acabarem engordando, então tem que controlar carboidratos, enfim. Então, a dieta, ela é extremamente importante. O paciente, quando passa comigo, ele já sai com o encaminhamento para o nutricionista, porque ele tem que entender que ele tem uma doença, que existe um tratamento específico e a alimentação é pilar do tratamento desse paciente. A rotina de exercício para o paciente diagnosticado com doença renal crônica também é diferenciada ou ele está apto a fazer qualquer tipo de exercício? A doença renal crônica, ela é fator de risco para risco cardiovascular, né? Então, o paciente tem que ter liberação médica para fazer exercício físico. O fato dele necessitar de liberação médica não é um impeditivo dele se exercitar. Então, o exercício físico é importante para o tratamento, é pilar de tratamento, isso vai trazer bem-estar, vai melhorar o risco cardiovascular desses pacientes, vai evitar que o paciente ganhe peso, mas existe uma indicação muito bem estabelecida para a doença renal crônica. O paciente não pode ser submetido a um exercício físico sem orientação profissional capacitada, porque ele pode se machucar nesse processo, principalmente os pacientes que fazem diálise. Eles acham que eles não podem se exercitar e eu tento tirar isso da cabeça deles, que eles podem sim. Eles fazem acompanhamento com a gente lá 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. A gente conhece eles, a gente consegue liberar quem pode se exercitar. Então, sempre que possível, eu indico o exercício físico. E, principalmente, o que eu quero tirar da mentalidade das pessoas é que o exercício físico ele não é contraindicado para o doença renal crônico. O exercício físico não é uma contraindicação. O que pode ser contraindicação é alguma alteração cardiovascular, que às vezes o paciente pode ter, e por isso precisa de liberação médica. Mas se o médico liberou, ele está liberado para fazer exercício físico. Inclusive exercício resistido, de musculação, pilates e coisas afins. Porque eu falo assim, você tem que se exercitar. Ele fala, mas doutor, eu faço caminhada na praia. Eu falei, isso não é só exercício para você fazer. Porque caminhada na praia é ótimo, vai trazer bem-estar, você vai ver lá o mar, você vai ficar super bem. Vai emagrecer, mas eu quero que ele não perca massa muscular. Porque a piora de função renal, o avançar da doença renal, geralmente cursa com sarcopenia, o paciente perde massa muscular e a sarcopenia está associada com risco cardiovascular. Os pacientes que têm perda de massa muscular, eles têm maior risco de fratura, queda e óbito. Os pacientes morrem mais. Então eu não quero que eles diminuam massa muscular. Então eu preciso de exercício resistido. Falo, caminhada não melhora a massa muscular. Então precisa fazer exercício físico resistido. Então eu tento trazer isso para a população porque eles têm que entender que a doença renal crônica não é uma condição que vai definir aquele paciente. Ele é um paciente, como qualquer outro, que tem doença renal crônica. E todo paciente precisa exercitar. Doutora, nós estamos chegando ao fim do Você Saúde, mas eu gostaria que antes de terminar, que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Se eu puder, eu falo para os pacientes assim, quem está na diálise, se você pudesse falar um recado para você 10 anos antes, 20 anos antes daqui, o que você faria? E a maioria deles falam assim, doutora, a primeira coisa, eu ia falar para as pessoas beberem muita água, porque a água é uma coisa que para eles é muito ruim de ingerir.
eles têm dificuldade com o controle líquido corporal, né? Então, bebam água, se hidrate, cuide da saúde e, principalmente, dose a creatinina no sangue. Creatinina no sangue é um marcador que é disponível aí no Brasil e todo mundo tem direito à sua creatina no sangue. Todo ano a gente comemora o Dia Mundial do Rim, que acontece na segunda quinta-feira do mês de março, onde mais de 160 países comemoram e divulgam a doença renal crônica. E esse ano de 2025 eu vou fazer algum evento para poder divulgar a doença renal crônica. E realmente o slogan desse ano de 2025 vai ser: os seus rins estão ok? Dose a creatinina. Então essa fica a minha dica aí. Muito obrigada, doutora, por atender a nossa equipe e por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigada a vocês, é um prazer, estou à disposição se precisar. Nós agradecemos também a vocês que estiveram conosco até aqui e não se esqueça, siga nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho TV Câmara Caraguatatuba para você acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos, até lá!